Olá, povo! Estamos de volta com mais um Pode ou Não Pode. Hoje a gente está trazendo um tema diferente de novo, parte 2 do Pode ou Não Pode católico. Isso, a gente viu que a galera gostou e a gente quis o que ia fazer de novo. Mentira, porque esse vídeo já estava gravado, a imagem estava ruim e a gente está regravando. Agora a gente está com mais equipamento, né? A gente está super Exatamente. claro aqui para esse estúdio agora. Falta um cenário legal aqui atrás só, né? Isso, a gente vai melhorando. Mas tudo bem. Beleza. E eu vim justo de branco que eu esqueci. Beleza. Fantasma aqui do nosso lado e vamos lá, vambora. Pode católica acreditar em fantasma? Não, Helder. Curta, compartilha, comenta, faz tudo esse estranho aí mesmo e bora. Bora lá. Bora, porque já falamos. Primeira pergunta. Antes, a gente tá se baseando no YouCat, mesma coisa do primeiro. Se tu perdeu o primeiro vídeo, vai estar o link aí na descrição ou aqui nos cards, enfim. Esse é um vídeo legal que você pode, não é só entre os vicentinos, você pode compartilhar com toda a sua família, pessoal que é católico da família, que acho que o pessoal vai gostar. Até quem não é católico, né, às vezes tem curiosidade em saber, enfim, como funciona. Primeira pergunta. Toma seu Pode o católico viver a sexualidade antes do casamento? Não pode. Não pode, né? Não pode. Não pode, não Por que, deve. Vanessa? Vai, fala aí. Porque não pode, Helder, porque nosso... É a questão lá dos trem das castidades. Treino Né? dessa castidade? Enfim, poder não pode, mas... Não é uma coisa muito comum de você ver entre os cristãos, assim, a partir do momento. É muito difícil, eu acho, as pessoas levarem a castidade a sério antes do casamento, assim. É mais aquela questão de amadurecimento, sabe? Pô, nosso corpo é nosso Sair templo, não tem beijando como todo você... mundo. não Isso, tem pronto. como você tá com todo mundo, você entende? Exatamente. É o nosso corpo, você tem que ter esse resguardo, você tem que ter essa... Se respeitar, né? Exatamente, se respeitar, você tem que ter essa preocupação. Vamos ver o que o Cat fala. Número item 407. É você que vai ler. Eu vou ler? Beleza, vamos lá. Por que razão a igreja é contra as relações sexuais antes do matrimônio? Porque ela quer proteger o amor. Uma pessoa não pode doar nada maior a outra do que a si mesma. Eu te amo significa para ambas. Eu te quero só a ti. Te quero totalmente e te quero para sempre. Porque assim não se pode dizer simplesmente eu te amo apenas por um período de tempo ou por uma prova, mesmo que seja apenas com o corpo. Isso está no Catecismo número 2350, 2350. E o comentário diz assim embaixo: muitos pensam que vivem seriamente suas relações pré-matrimoniais. No entanto, confrontam-se com dois elementos incompatíveis com o amor: o medo de ser deixado e o medo de engravidar. Porque o amor é tão grande, tão santo, tão único, que a igreja pede insistentemente aos jovens que esperem pelo casamento para assumirem totalmente o relacionamento sexual. Muito bom, bem testativo. Beleza, próxima pergunta então? Mais algum comentário? Não, tá bom. Então, beleza. 2. Pode um cristão defender o aborto? Nossa, jamais, tinha que ter jamais. Isso aqui é jamais. Jamais. Não Em pode, com um hipótese monte alguma. de exclamação aqui. Mas por quê? Não pode, é uma vida. Ninguém tem direito. A gente atentar contra os quinto mandamento. Quinto ou o sétimo? Quinto, né? Não matarás. Então, não pode, não tem condição. E nem venha falar daquele trem lá, meu corpo, minha regra, porque isso também não funciona. Porque Não é outro corpo. É outro corpo, Não tem como. Não tem condição. Vamos ver o que diz o Qual que é? Cat número 383. Diz assim, o número 383: por que não é aceitável o aborto em nenhuma fase do desenvolvimento embrionário? A vida humana concedida por Deus é uma posse direta. É sagrada desde o primeiro instante e deve ser preservada de qualquer atentado humano. Aí diz assim uma passagem de Jeremias 1,5: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse do seio de tua mãe, eu te consagrei. Catecismo do número 2270. E o comentário diz assim: só Deus é o Senhor da vida e da morte. Nem sequer a minha vida, entre aspas, me pertence. Cada criança tem direito à vida desde a sua concepção. Desde o início, o nascituro é uma pessoa própria cujo ciclo de direitos ninguém deve violentar,
nem o Estado, nem o médico, nem mesmo a mãe ou o pai. A posição da igreja não é carente de misericórdia. Aliás, ela pretende alertar para os danos que são causados à criança morta, aos pais e a toda a sociedade e que nunca mais poderão ser reparados. Proteger a vida inocente pertence às mais nobres tarefas do Estado. Se o Estado se furtar a esta missão, destrói a ele os próprios alicerces do Estado de Direito. Legal, né? Bem completo. Muito bom. Terceira pergunta, pode um cristão consumir drogas? Não pode. Né? Por que não pode, Vanessa? Você vai fazer falar dorgas? Dorgas. Enfim, pode? Não pode um cristão consumir drogas. Por quê? Porque isso vicia, acaba com o nosso corpo, acaba com a dignidade humana. Então não pode, o nosso corpo é um templo de Deus ali, do Espírito Santo, enfim, a gente tem que cuidar dele. Número 389. Por que é pecado consumir drogas? O prazer das drogas é um pecado porque se trata de um ato que implica a autodestruição e constitui, portanto, o atentado contra a vida que Deus concedeu por amor. Número 2290 do Catecismo. E atentado contra a vida, você viu? Exatamente. Forte, né? Forte. Qualquer dependência humana de drogas legais, álcool, medicamentos, tabaco, e ainda mais grave de drogas ilegais, é uma troca da liberdade pela escravidão. Elas danificam a saúde e a vida do consumidor e prejudicam ainda mais os que os rodeiam. Quando o ser humano se perde, se esquece na embriaguez, também no excesso de comida e bebida, quando se entrega à sua sexualidade, ou conduz o automóvel com toda velocidade, perde sua dignidade e sua liberdade humana e peca deste modo contra Deus. É uma virtude saber lidar com as fontes de prazer de uma forma razoável, consciente e moderada. Difícil isso, né? A gente estava falando de drogas assim, fala de droga mais ilícita, né? Mas é no geral. Tá? Bora aí, 4. Pode um cristão doar órgãos? Ah, sim. Pode, né? Sim, pode. Sim, você tá ajudando a salvar a tua vida. É, eu acredito que não tem nada contra eu, na verdade, isso. Eu tava querendo vender meu rim. Falei com Jana. Vamos vender esse rim. Ver se consegue uma grana. A louca. Você comprar um iPhone? Vamos vender o rim, porque as coisas estão muito caras. Galera, tô vendendo o rim aqui, ó. Se você quiser, fala comigo no privado. Exato. A louca. Mas, cara, super pode, porque você tá ajudando ali outra vida. Enfim, interessante isso aí, vamos ver. Mas vamos ver, daí a gente põe aqui, o trem fala que não. E mentira, acho que tem sim. 391. Por que é importante a doação de órgãos? Ó, já coloca por que é importante falando, a doação. Exatamente. A doação de órgãos pode prolongar a vida do receptor ou elevar a sua qualidade de vida. Por isso, desde que o doador não seja forçado, ela é um autêntico serviço ao próximo. Senão vira uma coisa meio de filme, né? Aqueles filmes que os outros é levado pra arrancar o rim, arrancar o fígado. Aí é outra história, né? Se não for, tá tudo certo. Aí o comentário diz assim, ó. O item é o 2296. Me fala se tá gravando ali que eu não enxergo ela. Tá gravando. Tá mesmo? Tá. Luzinha vermelha. Só falta não tá gravando esse trem. Eu ia esganar o som. É preciso assegurar-se da vontade livre e consciente do doador durante o seu tempo de vida e de que ele não é morto com o propósito de lhe serem retirados os órgãos. Existe a doação em vida, por exemplo, de sangue, de medula óssea ou de rim. A doação de órgãos de um cadáver pressupõe uma segura declaração de morte e o consentimento ativo ou presumido conforme a legislação nacional do doador ou do seu representante. Tem questão de sangue e tal, né? Sim. Tem gente que acha que é um pecado doar sangue e tal. 5, são 8 perguntas, galera. Segura aí. Pode o cristão amar mais os animais do que o ser humano? Não pode, né? Não faz sentido algum. Por que, Vanessa? Fala aí, comenta aí. Gente, é um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, um cavalo. Não faz sentido você colocar tipo um animal no lugar de um ser humano. Eu vejo muito isso, às vezes a pessoa fala assim, não quer ter filho? Também, não quer ter filho e tem um cachorro e chama um cachorro de filho, ou gato de filho. A pessoa ajuda animal, mas não tem coragem de ajudar o vizinho, não tem coragem de estender a mão pro próximo na rua.
sabe? Pra mim isso daí é desumano real, assim. É uma hipocrisia gigantesca. Pior, acho que é bem isso mesmo. A palavra é essa, hipocrisia. É, exatamente, é uma hipocrisia gigantesca. Ó, item 437 diz assim: como devemos lidar com os animais? Os animais, tal como nós, são criaturas que devemos amar e com as quais nos devemos alegrar, tal como Deus se alegra com a sua existência. É o item 2416 do Catecismo. O comentário diz assim, ó: criaturas de Deus, os animais... Criaturas de Deus, não são filhos de Deus. São criaturas. É importante fazer essa distinção. Criaturas de Deus, os animais também sentem. É um pecado maltratá-los, fazê-los sofrer e matá-los sem necessidade. Não obstante, o ser humano não pode colocar o amor aos animais acima do amor às pessoas. Então, você tem uma hierarquia: Deus, o homem, depois os animais. Não adianta você querer colocar o animal acima do homem, não faz sentido, né? Não, porque a criação não foi feita assim. Não, não foi. Item 6. Pode um cristão ser capitalista? Ah, Vanessa. Ah, esse aí eu quero saber o C. Fala aí pra mim. Pode, né? Então, me explica. Ó, na minha visão, assim, o sistema... Polêmicas nesse canal. Então... vai ter gente porque falando... tem alguém que não acho que não pode ser capitalista Nossa! nesse canal. Não, a gente não pode... conheço ninguém, assim. Não, de acordo com algumas pessoas, a gente tem que ser socialista. Socialista, que Jesus era socialista. É, sério? Ah, Senhor. Eles mandam mensagem pelo WhatsApp, pelo iPhone dele, né? Exato, posso ser capitalista, né? É socialista de iPhone. Pegando, por exemplo, eu lembro muito bem numa aula do padre Paulo Ricardo, né, que ele coloca dessa forma, né? O socialismo é explicitamente condenado pela Igreja. Sim, tem documentos. Inúmeros documentos, de inúmeras formas, né? Mas enfim, sobre o capitalismo, o padre Paulo Ricardo ele coloca de uma forma bem explícita, assim, né? Tem coisas condenadas do capitalismo, a questão do egoísmo, da avareza, etc e tal, que estimula isso, mas é um sistema uma lógica, assim, de como é que funciona a nossa sociedade. Não é uma coisa simplesmente econômica, né? Mas uma coisa que vai para tudo, né, do dia a dia da gente, e que ele tem coisas que podem ser reformadas. Então a gente pode viver tranquilamente num país capitalista, sabendo, claro, que tem coisas que a gente não pode exagerar. É que tem aquela coisa de falar que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre no sistema capitalista. Então, exatamente, mas o problema disso aí é que o pobre de hoje tem muito mais condição do que o pobre de, sei lá, um século atrás. Vai comparar, por exemplo, os nossos pais que precisavam plantar lá o que comer ali, passavam fome e tal, não sei o que, com a gente hoje, que por mais que a gente reclama, a gente pode ir no mercado lá e comprar pelo menos o básico. É sofrido, mas o básico a gente faz. Item 442. Muito bom, muito bom. Como avalia a Igreja o capitalismo e a economia de mercado? Um capitalismo que não esteja assente num ordenamento jurídico seguro corre o risco de se desligar do bem comum e de se tornar um simples instrumento da ganância de alguns indivíduos. A Igreja rejeita isso decididamente. Pelo contrário, ela apoia uma economia de mercado que esteja a serviço do ser humano, impedindo os monopólios e garantindo o sustento de todos com bens essenciais e trabalho. Item 2426 do Catecismo. E o comentário diz assim: a doutrina social da Igreja avalia todas as instituições sociais pela forma como servem o bem comum, isto é, como proporcionam o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Isso está no documento Gaudium et Spes. Isso também é válido para a economia, que acima de tudo deve estar a serviço do ser humano. Próxima, número 7, penúltima pergunta: pode o cristão leigo assumir o ministério do padre? Ô louco. Pode, né? Não? Não, mas por que não? Ah, que lindo que ia ser, né? A gente lá fazendo todo o ritual ali da missa, por exemplo. Uhum. Não faz sentido algum, a gente não tem nenhuma preparação pra isso. Mas eles sugeriram isso naquele... Ah, ele acredita no negócio da Amazônia. Sínodo da Amazônia, né? Ah, não, porque o padre não aparece aqui faz 2 meses, sim, então o leigo vai lá e pode consagrar a Eucaristia? Não, gente, não pode? pode. Não pode.
Gente, você quer ser padre, você vai lá, vê se é seu chamado e vai pro seminário. Assim você como quer ser freira. o padre não vai casar, não vai ter esposa e tal, porque ele escolheu isso. Exato, pronto, acabou. Vamos lá, vamos ver que o Cat fala no número 140. Tipo, cada qual no seu qual. Tem um motivo para isso. Né? Essa pergunta está dentro da pergunta seguinte, ó. Por que motivo a igreja não é uma organização democrática? O princípio da democracia consiste em que todo o poder advém do povo. Está falando da democracia. Na igreja, porém, todo o poder vem de Cristo, pelo que ela tem um perfil hierárquico. Simultaneamente, Cristo deu-lhe uma estrutura colegial. Ou seja, Cristo é a cabeça, tem o colégio dos apóstolos que os bispos, que são os bispos, exatamente, e depois disso vem o povo. Né? Os leigos. Isso, exatamente. O princípio hierárquico da igreja consiste no próprio Cristo, que nela age quando os ministros ordenados os padres, né, e bispos. E é bíblico, porque Jesus faz isso. Quando chama os apóstolos e fala aí de pregar o evangelho, retira os demônios em meu nome, enfim. Exatamente, dá para eles esse poder. Exatamente. Quando os ministros ordenados fazem ou concedem algo que por si mesmo não fariam ou concederiam. Isso é, quando no lugar de Cristo eles celebram os sacramentos e ensinam com plenipotência. O princípio colegial da igreja consiste em que Cristo confiou a totalidade da fé a uma comunhão de 12 apóstolos, cujos sucessores conduzem a igreja sob a presidência do ministério petrino, ou seja, o Papa. Na base desta dimensão colegial são imprescindíveis os concílios da igreja. A multiplicidade dos dons espirituais e a universalidade da igreja tornam-se também fecundas em outras instituições da igreja, como os sínodos e os conselhos. E a última pergunta. Amém, aleluia, porque já tá ficando eterno esse vídeo. Número 8, agora fiquei constrangido. Bem feito. Vamos lá. Número 8. Pode o cristão católico buscar a salvação em outra religião? Brincadeira, né? Não, gente, lógico que não pode. Esse daqui foi mais tipo, não pode. Pode, eu acho que só o resto foi não pode. Não pode? Por que não pode buscar a salvação em outra religião? Gente, é aquela questão que eu já falei no outro vídeo. Ou tu é católico, ou tu não é católico. Você entendeu? Tipo assim, ou você é dessa religião, ou você não é dessa religião. Simples assim. Eu vejo que várias pessoas ficam naquele meio termo, tipo, eu acredito um pouquinho nessa religião, um pouquinho nessa, um pouquinho dessa. Na verdade, são pessoas assim que... não tem fé. Exato. E assim, servem vários senhores. Isso. Quando você serve vários senhores, o que acontece? Você não serve nenhum. Você não serve nenhum. Fica meio perdidão. Você fica perdido na sua vida, exatamente. Então, eu aconselho vocês que estão perdidos aí, se estiver vendo, tá com esse joelho no chão, reza, pede um discernimento pra Deus te mostrar o caminho da verdade. E tem 136, como vê a igreja as outras religiões? A igreja respeita tudo o que de bom e verdadeiro tem as outras religiões. Estima e apoia a liberdade de religião como um direito humano. Não obstante, sabe que Jesus Cristo é o único redentor da humanidade. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o comentário diz assim: quem incessantemente procura Deus está próximo de nós, cristãos. Existe um especial grau de afinidade com os muçulmanos. Tal como o judaísmo e o cristianismo, também o islamismo pertence ao monoteísmo. Os muçulmanos adoram igualmente o Deus Criador e veneram Abraão como pai da sua fé. Para o Corão, Jesus é um grande profeta e Maria, sua mãe, uma mãe profetisa. A igreja ensina que todas as pessoas sem culpa própria, que desconhecem Cristo e sua igreja, mas buscam Deus de coração sincero e seguem a voz da própria consciência, podem alcançar a salvação eterna. Quem, porém, sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas não o quer seguir, não encontrará salvação em outros caminhos. Isso que significa a frase em língua latina, extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Gostou? Curta, compartilha, comenta. Fala aí pra gente o que vocês acharam também. Beleza? É isso. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau. Tchau.